Então, dando continuidade aqui, o resumo da Lei 9.784. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções, decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública, dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório, decidam recursos administrativos, decorram de reexame de ofício, deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. Importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Então, em todos esses casos, os atos administrativos eles devem ser motivados. Tem que ter então a sua justificativa indicando os fatos e os fundamentos jurídicos. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que neste caso serão parte integrante do ato. Resumindo, então aqui nós vamos ter que prestar atenção nesses incisos que diz quando que os atos têm que ser motivados. Guardar direitos e interesses, deveres, encargos e sanções, no caso de processo administrativo de concurso, inexigibilidade de processo, que é um dos mais citados, né? É necessário, quando for inexigível o processo licitatório, dar a sua devida motivação. Decida recursos administrativos, reexame de ofício, deixe de aplicar jurisprudência, enfim, anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Na solução de vários assuntos de mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduz os fundamentos da decisão, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou ainda renunciar a direitos disponíveis. Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente quem a tenha formulado. A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo se a administração considerar que o interesse público assim o exige. Ou seja, no caso aqui de um processo administrativo, então o interessado que iniciou o processo, ele pode desistir de dar continuidade desse processo através de uma manifestação escrita. Agora, se a administração, vendo que o interesse público exige que esse processo administrativo tenha seguimento, mesmo que o sujeito, que o interessado tenha desistido, a administração ela pode continuar com o processo. Ela pode dar prosseguimento no processo. E também, se um dos interessados, no caso que tenha vários interessados em processo administrativo, se um deles desiste, só vai atingir quem teve essa renúncia, quem fez essa manifestação escrita. Os demais, então, continuam igualmente interessados no processo. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. A administração deverá anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e poderá revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Então aqui é aquela básica para a gente guardar que, no caso, quando há vício de legalidade, a administração ela deve, não é uma faculdade, é um dever, ela deve anular os atos. Tem legalidade no ato, deve ser anulado esse ato. Agora, se a administração vê que por motivo de conveniência ou oportunidade, ou seja, num fato discricionário, no ato discricionário, não é mais interessado esse ato administrativo, não é mais interessante para o interesse coletivo,
ele vai poder revogar esses atos. Aí sim é uma faculdade, então é um poder, é uma discricionariedade. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos. Então, se ele identificou aqui um ato que é ilegal, né, enfim, e para anular esses atos, a administração tem 5 anos. A partir disso, então, acaba sendo um direito adquirido já do próprio administrado, né? Desde a data em que for praticado. Agora, se for comprovada má fé, obviamente, daí esse prazo de 5 anos ele não se aplica, porque se for comprovado má fé, não é uma inércia da administração, foi uma coisa que a administração ela foi iludida, foi enganada, né? No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Então vamos lá, o cara começou a pagar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, enfim, vai decair em 5 anos a partir do primeiro pagamento, seja, a partir de janeiro daquele ano que ele começar a pagar. Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Então aqui, tem um defeito sanável no ato, é possível fazer a convalidação desse ato pela própria administração, ou seja, é possível corrigir, é possível sanar esses defeitos, né, desde que eles sejam possíveis de ser sanados, né, e que não acarrete lesão ao interesse público nem prejuízo ao terceiro. Obviamente, então, esses defeitos eles não podem ter vício de legalidade. Por quê? Porque se eles tiverem vício de legalidade, é um dever da administração anular esses atos. Agora, se esse ato não tiver o vício de legalidade, tiver um vício, por exemplo, na forma dele e for sanável esse defeito, então a administração pode consertar, pode convalidar esse ato. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito. Então, tomou a decisão administrativa, cabe o recurso. Agora, só vai caber o recurso se for em face de legalidade e de mérito. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, o encaminhará à autoridade superior. Então aqui, foi lá, fez a instauração do processo, fez a instrução, a gente sabe a questão da instrução, né? Voltando aqui à parte da instrução. Lembrando aqui que não é definido pela lei um prazo geral para a instrução. Não tem prazo em que deve ser feita a instrução. A única coisa que consta em lei, na Lei 9.784, é que se tiver a obrigação de ser ouvido um órgão consultivo, o parecer desse órgão ele deve ser no prazo máximo de 15 dias. Tá? Então a única coisa que consta aqui, não tem um prazo máximo para terminar a instrução. Tem alguns projetos de lei falando em 60 dias para fazer essa instrução, mas então, de regra geral, pela lei, não tem uma data, um prazo, né, estipulado. O único prazo que tem é após encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias e também outra que é a parte da decisão, né, que é concluída a instrução, a administração tem o prazo de até 30 dias para decidir esse processo administrativo. Então aqui vou retornando, depois desse período é tomada a decisão, e aí dessa decisão é cabível um recurso.
tá? Em fase da legalidade de mérito. E esse recurso ele vai ser interposto para a autoridade que proferiu essa decisão, no qual deve reconsiderar então no prazo de 5 dias, ou depois, se ele não fizer isso, vai encaminhar à autoridade superior. Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de caução. Isso aqui também é muito cobrado na prova. Independe de caução, até porque para um dos princípios de acesso à justiça, né? Então, se tivesse que dar alguma caução, aqui limitaria algumas pessoas de terem os seus direitos atendidos, seu acesso à justiça atendido. Não fala, notem aqui na lei, que não fala também do recurso, qual que é o prazo após a decisão administrativa para interpor esse recurso. Então, a gente deixa aí nessa lei aqui não consta. Mas consta qual que é o prazo que deve ser, a autoridade deve reconsiderar, né, esse recurso, que é o prazo de 5 dias. Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado de súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula conforme o caso. Então aqui, tomou a decisão, aí o sujeito viu que está errado, ele vai lá, faz o recurso, né? Porque, por exemplo, contrariou uma súmula vinculante, então ele sabe que está errado, enfim, ele viu por causa daquilo, ele vai interpor um recurso, ele acha que está errado, vai interpor um recurso, e essa autoridade, então, ela vai, tem 5 dias para reconsiderar a decisão. Olha, realmente foi um engano, enfim, está reconsiderando a decisão, volta atrás. Agora, se não fizer nisso em 5 dias, já vai automaticamente para uma autoridade superior aí dessa que tomou a decisão para avaliar se essa decisão foi tomada corretamente. Se essa autoridade ela contrariou o enunciado de súmula, aí quem tomou a decisão vai ter que explicitar, então, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, por que ela aplicou ou não aplicou, deixou de aplicar essa súmula. O recurso administrativo tramitará no máximo por 3 instâncias administrativas. Então aqui, até para buscar a celeridade, a rapidez do processo administrativo, no máximo vai ser operado por 3 instâncias administrativas. Tem legitimidade para interpor recurso administrativo os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo, aqueles cujos direitos e interesses foram indiretamente afetados pela decisão recorrida, as organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos, os cidadãos ou associações quanto a direitos ou interesses difusos. A gente pode notar aqui que são os que podem interpor recurso administrativo, retornando lá para cima aqui, para a gente comparar. Deixa eu só encontrar aqui, que são aqueles que são legitimados como interessados no processo administrativo. Então, ter interesse no processo, organizações e associações, pessoas ou associações, pessoas físicas ou jurídicas, titulares de interesse, enfim. Então, o que a gente pode notar aqui é que são as mesmas pessoas, tá? Então, prestar atenção nisso, não tem muita dificuldade. Salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para a interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. Então, beleza. Na própria lei, no artigo 59, ela já me desmente daquilo que eu falei que não tinha o prazo na lei. Está aqui. Para interpor recurso, o sujeito então tem 10 dias após ele tomar ciência ou
da divulgação oficial dessa decisão, ele tem o prazo de 10 dias para interpor o recurso, né, de revisão aqui. Então, o recurso ele vai ser dirigido à autoridade que proferiu a decisão. Deixa eu até acrescentar aqui. No prazo máximo de 10 dias. Vou botar aqui no prazo de até 10 dias. A qual, se não for reconsiderada, no prazo de 5. Então, o sujeito tem 10 dias para interpor o recurso e a autoridade tem o prazo de 5 para reconsiderar ou encaminhar à autoridade superior. Então, aqui a gente já achou o prazo para interpor o recurso. Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 30 dias a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente. Então, o recurso, aqui sim, o recurso tem um prazo determinado que ele deve ser decidido em 30 dias. O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período ante justificativa explícita. O recurso interpõe-se por meio de requerimento, no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido do reexame, podendo juntar os documentos que julgar convenientes. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Então, a regra geral é que o sujeito faz um recurso, esse recurso não tem o efeito suspensivo. Agora, se a lei, né, disser ao contrário, então, obviamente, vai obedecer à lei. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. Agora sim, a regra geral. O recurso não tem efeito suspensivo. Agora, o que foi imposto, né, pela decisão da autoridade, caso no recurso ela se mostrar que deve ser reconsiderada, enfim, ou vai ser mudada essa decisão, só que esse prejuízo que ele vai causar ao terceiro é possível que não tenha reparação. Então é melhor dar um efeito suspensivo a esse recurso, né? Não executar essa penalidade aqui ao administrado, aguardar realmente aqui a reconsideração e aí sim depois aplicar enfim, a pena que foi imposta, a sanção que foi imposta. Interposto o recurso, o órgão competente para ele conhecer deverá intimar os demais interessados para que no prazo de 5 dias úteis apresentem alegações. Então aqui só cuidar, porque ele fala, ó, é de 10 dias o prazo para interposição de recurso administrativo. Aqui ele vai falar do prazo de 5 dias, vai encaminhar para a autoridade superior, mas ele não fala em dias úteis. Aqui ele já fala em dias úteis. O órgão competente para dele reconhecer deverá intimar os interessados. Então, a intimação dos interessados deve ser feita em até 5, no prazo de 5 dias úteis. Então, aqui deverá intimar os demais interessados no prazo de 5 dias úteis. O recurso não será conhecido quando interposto, fora do prazo, perante o órgão incompetente por quem não seja legitimado após exaurida a esfera administrativa. Então, o que vai acontecer no recurso, aqui se acontecer algum desses incisos, ele não será conhecido. É o termo que é usado aqui. Não é que ele é inválido, não será conhecido. Não vão levar em conta, né? Se ele for intentado fora do prazo, perante órgão incompetente, por quem não seja legitimado, ou após exaurida a esfera administrativa. Na hipótese do inciso 2, que é no caso de órgão incompetente, será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso. Então, o sujeito foi lá, interpôs o recurso a uma autoridade que não era competente para isso. Vai ser devolvido para ele, né, para quem estava fazendo
esse recurso, e aí indicado para ele qual que é a autoridade competente, e aí vai devolver o prazo de 10 dias para ele efetuar esse recurso. O não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa. Então, o sujeito não fez recurso, ou fez fora do prazo, enfim, perante a órgão competente. A administração pode rever esse ato de ofício, pode rever o ato ilegal. Então, vou marcar aqui, pode rever, a administração pode rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorreu a preclusão. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar total ou parcialmente a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência. Se da aplicação do disposto nesse artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. Então, assim, foi lá rever os seus atos da administração, reviu de ofício um ato, ou enfim, ou o próprio recurso, né, que o sujeito fez, ele fez lá um recurso para que a sua sanção fosse diminuída, só que o órgão viu, não, na verdade tinha umas coisas aqui que passou em branco, e na verdade a situação de quem está recorrendo o recurso ela é mais grave, então a gente vai aplicar uma pena maior, uma sanção maior. Então, diante desse aumento dessa pena, esse sujeito pode fazer então as suas alegações, tem direito à ampla defesa. Se o recorrente alegar violação de enunciado da súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula conforme o caso. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em violação de enunciado da súmula vinculante, dar-se-á à ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas civil, administrativa e penal. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Então aqui, resultou uma sanção para o administrado, só que surgiu fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação. Então, algum fato novo aconteceu, alguma circunstância aconteceu, e diante desses novos fatos, aquela sanção que foi aplicada ela pode ter sido inadequada diante desses fatos novos. Então, o que a administração ela pode fazer? Ela pode revisar, então, poderá revisar esses processos administrativos a qualquer tempo. Aqui diz, a qualquer tempo. Aqui, obviamente, não pode ter passado o prazo, né, de preclusão administrativa, mas a qualquer tempo pode ser feita, então, essa revisão. Isso significa o quê? Durante o processo ou após, né, não passando o período de 5 anos, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos, relevantes, enfim. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção. Então, aqui é importante ressaltar esse ponto aqui, porque ele pode confundir. Se o cara vai fazer a revisão do processo, não pode resultar agravamento da sanção. Agora, se o sujeito interpôs um recurso ao órgão competente aqui, e aí sim o órgão viu que a situação pode ser agravada, aí ele vai ter que chamar então esse administrado para alegar, formular suas alegações antes de proferir uma nova decisão mais grave, né? Então, nesse caso de recurso do administrado, é possível. Agora, no caso de revisão
dos processos não pode resultar agravamento da sanção. Revisão, então, não pode resultar de agravamento da sanção. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. Considere-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou esse for encerrado antes da hora normal. Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. Os prazos fixados em meses ou ano contam-se de data a data. Isso que já foi até conteúdo de prova, né? Então, vamos marcar aqui, mas quando é em dias, é modo contínuo. Então, vai lá, 10 dias, quando não fala 10 dias úteis, a gente está considerando 10 dias contínuos. Agora, se é fixado em meses ou ano, então o sujeito lá tem 3 meses, beleza. É 3 meses, é 1º de janeiro até janeiro, fevereiro, março, abril, até dia 1º de abril. Então, é contado de data a data. Caiu num dia que não houve expediente ou que foi encerrado antes da hora normal, vai cair para o primeiro dia útil seguinte. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem. Então, a regra geral, prazos processuais não têm suspensão. As sanções a serem aplicadas por autoridade competente terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer ou de não fazer, assegurando sempre o direito de defesa. Então, aqui, obviamente, né, na esfera administrativa, os processos, então, eu falo sempre penalidades, mas não seria o termo correto, então vamos usar o correto, que as sanções elas vão ser em pecúnia, então em dinheiro, ou vai ter uma obrigação de fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei. Terão prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado. Pessoa com idade igual ou superior, vou marcar aqui, igual ou superior, então deixa eu botar aqui, igual ou superior a 60 anos de idade, que às vezes pode ser somente maior de 60 anos, não, é igual ou superior, 60, 61, 62, 70, enfim, pessoa portadora de deficiência mental, deficiência física ou mental, portadora de tuberculose, enfim, esclerose múltipla, que é muito difícil cair. A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade administrativa competente, que determinará as providências a serem cumpridas. Então, isso aqui não fere a questão dos princípios constitucionais da igualdade, né? Até porque, como a gente sabe, igualdade quer dizer são iguais nas mesmas condições de igualdade, né, e desiguais na medida de suas desigualdades. Então, a questão aqui de prioridade desses casos aqui de idade superior a 60 anos, de deficiência mental ou física, ou as portadoras dessas doenças, elas terão prioridade na tramitação de qualquer procedimento administrativo, em que figure como parte ou interessado. Então, aqui também vou salientar parte ou interessado. Deixa eu só negritar aqui. Beleza. Com isso a gente encerra o resumo da Lei 9.784.